Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós procuramos comentar ou conversamos um pouco sobre aquilo que são as principais notícias, aquilo que tem feito as manchetes, e procuramos fazê-lo do ponto de vista de um cristão. Nós compreendemos que, como cristãos bíblicos, a palavra de Deus deve ser a nossa base de interpretação de tudo o que está à nossa volta. Ela é, digamos, a orientação da nossa cosmovisão. E por isso nós temos uma perspectiva diferente diante daquilo que vemos ou das notícias que aparecem. Esta semana passou, foi marcada, entre outras coisas, pela resposta, pela presença em comissão de inquérito parlamentar oficial do Sr. Luís Filipe Vieira, presidente, entre outras coisas, de várias empresas, mas também presidente do Benfica, o clube de futebol que aparentemente ou em princípio terá o maior número de adeptos e sócios no nosso país. Este senhor foi questionado pelo facto de ele ser, neste momento, o segundo maior devedor do novo banco, sendo que a sua dívida em relação ao novo banco ascende a 180 milhões, mas ele tem outras dívidas em outro lado, no total estaria perto de 400 milhões. É difícil perceber como é que uma pessoa pode dever 400 milhões, mas pronto. A entrevista o inquérito foi longo, foram cerca de 5 horas. Evidentemente que acho que ninguém teve pachorra, paciência para assistir às 5 horas, mas algumas coisas ficaram muito evidentes e muito claras. Primeiro de tudo foi a maneira sobranceira, leviana, como este senhor participou desta comissão de inquérito. Parecia que não havia realmente nada de sério ali. Era mais como quem estava a fazer um favor. Olha, pronto, lá, chatice, lá tem que vir cá eu responder a isto. Como se não fosse uma coisa verdadeiramente séria ser chamado por uma comissão de inquérito do Parlamento Português, as pessoas que nós elegemos para, de alguma forma, terem um governo sobre a nossa nação. A atitude foi tão leviana que, a certa altura, foi preciso o Presidente da Comissão chamar a atenção. Diz, ok, tudo bem, podemos estar à vontade aqui, mas há um limite para o à vontade. Nós não estamos no bar da esquina a tomar umas cervejas com os amigos. Algum respeito, por favor, àquilo que está aqui a acontecer. A verdade é que este senhor encarou isto de uma forma bastante leve. Ele respondeu muitas vezes de forma jocosa, quase que a gozar, brincou com algumas coisas e foi sempre levando na desportiva com a facilidade de se esconder, porque quem percebeu alguma coisa daquilo que foi esta entrevista percebeu que estamos aqui no mundo dos outros negócios, ou seja, um negócio cobra o outro, uma dívida cobra o outro, um amigo vem e fica com a minha dívida porque afinal de contas é vantajoso. Não, isto que ele ficou é mau agora, mas daqui a uns anos vai ser um espetáculo de bom, então porquê é que você não guardou? Dívida? Não, na verdade eu não tenho dívida praticamente nenhuma, sou extremamente pagador, nunca ninguém me facilitou a vida. Só que, no entretanto, N pessoas no meio deste projeto ou deste caminho ficaram com empresas que correram mal, com projetos que não deram certo, e ele foi sempre conseguindo dinheiro emprestado, inclusive deu a entender que só foi para a presidência do Benfica por causa, enfim, das questões que estavam ligadas ao mundo financeiro, e tudo isto deixou-nos perplexos. Chamou a atenção, sobretudo, a posição bastante demarcada deste senhor a dar a entender que ele não tem culpa de nada, ele não é absolutamente vigarista, de forma absolutamente nenhuma. É um indivíduo perfeitamente transparente, os seus negócios estão todos muito claros, difíceis de acompanhar, mas todos muito claros. Ele, não, mas então a certa altura chama a atenção, há gente por aí que vocês nem imaginam, andam por iates, a fazer festas e com milhões e milhões, como se nós estivéssemos a falar dos milhões dele. Não, há outros que também têm milhões e que não são chamados para vir aqui responder. Eu só estou aqui porque isto é uma perseguição, porque eu sou presidente do Benfica, etc. e tal. E a certa altura, inclusive, criticando a forma como a política em relação ao novo banco foi tratada, ele chega mesmo a dizer que a pessoa que permitiu o negócio, digamos, final em relação ao novo banco por causa da situação que se vivia, essa pessoa sim devia ser trazida às contas. E mais do que isso, ele claramente diz, essa pessoa devia ser enforcada. Ele não só advoga a pena de morte, mas a pena de morte à moda antiga, ou seja, através da forca. Quando ele está a falar nada mais, nada menos de quem era o Ministro das Finanças nesta altura e que hoje é o Presidente do Banco de Portugal. É cansativo, mais uma vez, para nós que estamos a assistir do lado de fora e que temos
enfim, não percebemos muito bem quando se falam destas quantidades de dinheiro tão grandes. É mais uma vez triste para nós percebermos em que ponto está a nossa justiça. Como é que a justiça no nosso país se processa? E é triste porque esta noção de que a justiça não corre bem traz-nos certamente a todos nós um certo desânimo, um baixar de braços e um dizer, será que vale a pena? Afinal de contas, estas pessoas que são quem realmente está a danificar, e estamos a falar de uma dívida gigantesca, que está a ser paga por nós, atenção, por si e por mim, pelos nossos impostos, que são pagos todos os meses e trabalhamos duro para depois vermos uma parte significativa do nosso salário ser retirada, para que depois indivíduos como estes tenham 400 milhões de dívida e façam de conta que não é nada. Agora, do ponto de vista de um cristão bíblico, o que esta entrevista nos chama a atenção é que esta postura não é nova. Ela é muito antiga. Ela começou quando o primeiro homem caiu e foi confrontado por Deus e, em vez de aceitar a sua culpa, em vez de assumir a sua posição, em vez de Adão assumir, eu fui colocado aqui como líder, eu fui colocado aqui primeiro, Eva veio depois, ela estava sob minha responsabilidade, eu tenho que assumir porque eu não preciso, eu nem sequer fui tentado, eu simplesmente não assumi a minha responsabilidade. Ela trouxe-me a fruta e eu comi. Não pensei nas consequências, não dialoguei com ela, não discuti com ela, não lembrei que a palavra de Deus, que era firmada e segura para nós, era outra, simplesmente fiz o erro. Não, em vez de fazer isto, ele faz o quê? Ele que devia estar na liderança, ele que devia estar a proteger a mulher, ele pega na mulher e põe a mulher à sua frente, esconde-se por trás da mulher e diz, foi a mulher, e foi a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa era da mulher e era de Deus, dele é que não era de certeza absoluta. Portanto, se a culpa era do outro, se alguém tem que pagar, é esta pessoa e não sou eu. Esta é a tendência humana. E quando o Senhor Jesus lidou a respeito disto, Ele chamou-nos a atenção de forma clara e disse, antes de tu começares a apontar os erros do outro, antes de tu começares a olhar que ele tem uma mancha na testa, não é? Ou que ele tem um cisco no olho, olha no espelho. Olha para a tua própria situação. Repara que tu tens a cara toda borrada, não é? Que tu tens uma trave que impede o teu olho até de ver, estás a ver de lado, completamente vesgo, oblíquo. Presta atenção em ti primeiro, antes de levantares o dedo e começares a criticar. Logo, a entrevista do Sr. Luís Filipe Vieira deveria a cada um de nós, além daquilo que é a nossa indignação, que eu acho que é natural e é legítima, mas devia sobretudo nos fazer pensar em nós mesmos. Será que nós não temos também nós que parar e permitir que o Senhor faça inquérito aos nossos corações? Há um princípio bíblico que é cristão e muito claro na palavra do Senhor, que é o da contrição, do arrependimento, que é nós com alguma periodicidade pararmos na presença do Senhor e deixarmos que o Espírito Santo faça aquela auscultação, não é? Que ele possa ir fundo, sondar os nossos corações. Nós não podemos nos limitar a um dia na vida, a uma experiência na vida em que pedimos perdão dos nossos pecados e ponto final, agora podemos viver como quisermos. Nós precisamos com regularidade e na presença de Deus abrir o coração e deixar que o Espírito traga à tona o que está errado e limparmos a nossa vida. O caminho do crente é o caminho da santificação e o alvo da nossa vida é nada mais nada menos do que o Senhor Jesus. Uma vida pura, uma vida perfeita, uma vida humilde, uma vida de serviço ao próximo, uma vida de sacrifício. Nós somos chamados a... Se nós não quisermos viver esta vida, então não usemos o nome cristão, porque é isto que significa ser cristão. Então, olhando para esta entrevista que nos traz alguma tristeza, que nos provoca alguma indignação, sobretudo que ela nos ajuda a olhar para nós mesmos. E antes de criticarmos e apontarmos para os outros, nós percebemos aquilo que o Senhor quer chamar da nossa dívida, que foi paga por Jesus e foi um alto preço que foi pago. Que o Senhor nos ajude a ter a humildade de buscar a contrição e nos arrependermos e buscarmos a correção daquilo que está mal em nosso próprio coração.